Se você tá cansado de fazer perguntinha em inglês só com do you e quer aprender uma forma mais sofisticada de se perguntar, né, não tão direta, de uma forma indireta, este vídeo é para você. Ok, bora lá, mas antes, se você não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou linguista e professor de inglês há mais de 10 anos. Neste vídeo, eu vou te mostrar como fazer as famosas indirect questions, as perguntas indiretas. O que é isso? Pergunta indireta, Rafa? Pergunta indireta é quando você não vai direto ao ponto, você não chega na pessoa e pergunta assim, você está namorando? É direto, você está namorando? Já vai direto para a pergunta. A gente geralmente dá uma enfeitada na pergunta. A gente pergunta, você poderia me dizer se você está namorando? Eu gostaria de saber se você está namorando. Então, essas são perguntinhas alternativas para embelezar a língua, para a gente falar de uma forma mais suave, mais sutil, que é o que nós precisamos em algumas situações. Vamos ver então no inglês como isso acontece. Mas antes, dá um like aqui no vídeo e comenta se você já conhece esse tópico, se você já sabe o que são as indirect questions em inglês. Bora pro vídeo então. Primeiro, vamos entender como que eu falo essa palavra, né? Que ela é meio chatinha, já aproveito para deixar aqui a pronúncia do indirect. Vamos observar uma coisa, nós temos o som do N, a gente já aprendeu que é o boca mais aberta, não é o I de boca fechada, é o N. E aí depois eu entro no som de D, então ó, tem o símbolo do I e o símbolo do I aqui, mas o primeiro é o som de E e o segundo é o som de A. Indirect. Já sei que é forte por esse tracinho, esse apóstrofo aqui. Isso mostra que é a minha sílaba forte. Então fica indirect, rect. Cuidado com a pronúncia aqui, que chato, né? Ó. É só o K e o T. Não cria uma vogal aí, kt. Não existe isso, é kt. Então, indirect. E depois nós vamos para a segunda. Como que eu falo essa? Meu Deus, Rafa, que símbolo estranho, parece outra língua. Mas é fácil, olha só. Esse é o som do K. E depois eu tenho o som do U e o S, t. E esse daqui é o símbolo de sh. E depois eu venho pro a. Então fica assim, ó. Question. Chan. T, sh. Chan. Question. De novo a palavra toda, repete aí comigo sempre. Indirect questions. Coloca o S, estamos no plural, porque são várias. Bora lá, vamos ver as perguntinhas que nós temos. Então eu disse que as indirect questions são utilizadas quando você não quer perguntar uma coisa direta, não quer mandar na cara da pessoa uma pergunta que às vezes não é tão legal. As estratégias que nós temos são estas daqui. Temos outras, mas eu separei 3. Você pode utilizar isso no começo da sua pergunta. Então, em vez de perguntar assim, are you dating? Você está saindo com alguém? Você pode perguntar assim, I'd like to know if you are dating someone. Deixa eu escrever aqui a frase. Então, a pergunta direta, indiscreta, seria are you dating someone? Are you dating someone? Manda direto, na cara da pessoa, não tem nem tempo de pensar. Agora, você quer ser mais educado, o que você faz? Você fala assim, ó, I'd like to know, gostaria de saber, lembrando que I'd é o would, aqui junto com I would, I'd like to know if you are dating someone. If you are dating someone. E aí você já observa aqui, né? O que aconteceu? A ordem de pergunta que eu tinha antes, dada pelo are aqui e o you depois, né? Que a gente faz essa troca, are you, para fazer a pergunta, ela não acontece mais, porque eu volto para a estrutura de frase afirmativa. Não é mais uma pergunta como é a estrutura aqui. Então a minha frase vai ficar logo assim. I'd like to know if you are dating someone. Percebe que ela tem uma pegada de frase afirmativa? Opa, dating someone? Dating someone. Então, I'd like to know if you are dating someone. Indireto, de forma indireta. Eu gostaria de saber se você está saindo com alguém. Percebe? Não tenho mais a estrutura de pergunta aqui, ó, do are you. Eu continuo com a ordem da afirmativa. You are. E outra coisa, eu tenho o if. A presença do if. Se você pensar no português, isso acontece também. Eu gostaria de saber se você está saindo com alguém. Pergunta direta. Você está saindo com alguém? Percebe que o se entra na história? Ele é muito comum quando a gente pensa em indirect questions. Tanto é que é o que acontece na número 2. Eu quero perguntar para alguém, né? Se ele sabe que não sei quem está saindo com não sei quem. Vou perguntar, do you know if Fernanda is dating someone? Do you know if Fernanda is dating someone?
né? Se eu vou perguntar direto, essa pergunta direta, como que seria a pergunta direta essa da Fernanda? Seria assim, ó. Eu pergunto com is, né? O verbo to be seria estar forma is, o jeitinho dele para falar para she, que no caso é a Fernanda. Is Fernanda dating someone? Olha lá, já vou direto, já mando na cara. Is Fernanda dating someone? Eu tô nervoso com esse fato. E aí, se eu quero transformar em uma pergunta indireta, como é que vai ficar? Do you know if... Pego o do you know ali do começo. Fernanda is dating someone. Do you know if Fernanda is dating someone? Aqui eu continuo com o ponto de interrogação, tá? Do you know if Fernanda is dating someone? Mas, repare que a estrutura continua na forma de afirmativa, né? Por que isso acontece? Neste caso, eu estruturei o começo da minha frase já com a estrutura de pergunta. Tá vendo aqui, ó, o do you já tá como uma pergunta. Então, eu não preciso mostrar de novo a estrutura de pergunta aqui na frente. E logo, então, eu fico com do you know if Fernanda is dating someone? Pergunta. Coloco aqui. Comecei com do you, então estou falando de uma pergunta. Do you know if Fernanda is dating someone? Porém, repito, a ordem aqui não se alternou, não mudou. Não digo do you know if is Fernanda dating someone? Faço a inversão que a gente está acostumado a fazer para pergunta? Não, não faço. Não tem essa inversão aqui, certo? E a mesma coisa acontece no can you tell? Can you tell me if Fernanda is dating someone? Posso trocar aqui, ó. Posso falar. Can you tell me if Fernanda is dating someone? E sim, someone, dá pra falar sim também, né? Sim, é de vendo alguém no sentido romântico, né? Ela tá saindo, vendo alguém. Do you know if Fernanda is seeing someone? Can you tell me if Fernanda is seeing someone? Agora, se eu vou pro I'd like to know, que não tem estrutura de pergunta inicial, vou até deixar ele pra baixo aqui, ó. Do you know, estrutura de pergunta. Can you, estrutura de pergunta. O can veio antes do you. Aqui não, eu tô com uma estrutura de afirmação, beleza? Então, I'd like to know if Fernanda is seeing someone. Só uma interrogação. Senão fica aquela pergunta que eu canso de ouvir pessoas perguntarem assim. Eu gostaria de saber se você está disponível e coloca uma interrogação no final. Dá vontade de perguntar. Não sei, me diga você. Você está perguntando. Estou. Dá vontade de perguntar. Então, cuidado para não colocar uma pergunta numa frase que é afirmativa. I'd like to. Por mais que tenha uma pergunta por trás, uma informação pedindo, mas ela afirma. I'd like to know if Fernanda is seeing someone. Acabou. Não põe interrogação. A estrutura não é de pergunta no começo, ó. Seria de... Vale lembrar que se fosse estrutura de pergunta com would, a gente faria a pergunta assim, ó. Would you like... Tá vendo? Ó, o would vindo antes da pessoa para criar a estrutura de pergunta. Que não é o caso ali. Ele tá depois do I. I would, I'd. Então, não tem essa pegada ali. E uma observação para você tomar cuidado. Vou aumentar agora para a gente não tivesse spoiler antes, né? Para que a gente não tivesse spoiler antes. Ah, mas antes de ir pro erro, vou esconder aqui de novo. Tá gostando do vídeo? Tá fazendo sentido para você? Tá legal? Indirect questions. Já viu isso? Acha que agrega para você? Então, clica em curtir aqui o nosso vídeo, comenta ali se você está gostando. Isso faz com que a gente cresça. O Clubinho 123, esse ensino de inglês de forma comunicativa, vai crescendo. Você ajuda mais pessoas no comentário e o vídeo chega para mais gente. Então, faz isso, por favor. Vai lá. Vamos analisar o erro, então. Aqui o erro que nós não podemos cometer é exatamente isto. Do you know where does she live? Não é uma pergunta, né? Não coloco o does aqui. A gente sabe que o does a gente usa para fazer uma perguntinha, não é? A gente estrutura esse does antes da pessoa para fazer pergunta. Se eu vou perguntar assim, ela mora no Brasil? Does she live in Brazil? A gente põe o does lá, pergunta para ela. Mas aqui, como eu já disse, a pergunta tá no começo. Então não preciso continuar. É uma pergunta indireta. Eu não vou usar essa estrutura depois. Então vai ficar, do you know where she lives? Olha só a estrutura de afirmação aqui, né? She lives, a conjugação normal, ó. Eu já tenho aqui o demonstrador de pergunta. Então, do you know where she lives? Do you know where she lives? E aí vale lembrar. Agora não é mais erro, né? Agora tá certa. E vale lembrar, verde de certo. Vale lembrar que se eu fosse passar essa frase aqui pro I'd like to know, o que aconteceria com o ponto de interrogação? Cairia, né? Então, do you know where she lives? Se eu passasse para o I'd like to know, seria I'd like to know where she lives. Ponto final. Não me põe interrogação, beleza? Agora vamos testar, né? Eu vou pedir para você passar estas frases aqui. O seu foco agora é no quadrinho azul. Você vai passar estas frases agora. Deixa eu ver se o tamanho tá bom. Beleza. Você vai passar para as perguntas indiretas. Todas elas estão diretas, todas elas estão mandando na cara, direto, ó.
Onde ela trabalha? Você joga futebol? O que você estuda? Onde você vai? Quando você vai para casa? Por que ela está estudando? Como você fez isso? Cuidado, essa última pergunta é confusa, gera um pouquinho de confusão. Porque nós temos ali o did, demonstrador de pergunta no passado só, não traduz como nada, e o do, que é o verbo fazer. Então como você fez isso? Fez porque eu sei que está no passado, graças ao did aqui. Então vamos lá, pausa o vídeo, pensa um pouquinho como você faria, eu já vou voltar falando. Beleza, primeira então, where does she work? Quando eu vou trazer isso, eu escolho um dos três, vamos pensar que eu quero usar o do you know. Do you know where she works? Do you know where she works? Esqueci de uma observação, perdoe. Quando nós temos W8 questions, que são estas daqui, o if não vai aparecer. O if aparece nas que nós chamamos de yes or no questions, aquelas que aceitam um sim ou não. O if entra. Quando for as outras, com WH, não aparece o if, tá? Não aparece. Então, pausa de novo e pensa agora sabendo disso. Beleza, então vamos lá. Primeira, can you tell me where she works? Some com esse does daqui, porque você já tem a estrutura de pergunta no começo. E por que o work fica com works? Porque eu tenho she works. I work, you work, he works, she works, they work, we work. Conjugação. He, she, it works. Segunda, essa é uma yes or no, né? Então, do you play soccer? Eu não quero perguntar direto, mandar na cara da pessoa. O que eu pergunto? Can you tell me if you play soccer? Yes? Fica um pouquinho estranha a comunicação da frase, mas é isso, gramaticalmente. Depois, what do you study? Essa não dá para pôr o if mais. Então vamos pro I'd like to know. E aí não é mais com ponto de interrogação. I'd like to know what you study. Some com do. Some com do daí. When are you going home? Próxima frase. Vou perguntar com do you know. Do you know when you are going home? Do you know when you are going home? Lembrando, estas eu uso interrogação, sem problemas. Esta eu não uso um ponto final. Do you know when you are going home? Depois, why? Eu já estou usando propositalmente, porque no último vídeo nós treinamos as W8 questions, inclusive clica aqui no card para assistir se você não assistiu, para aprender where, what, when, why, nunca mais esquecer. E eu estou usando de propósito porque a língua é reciclagem, nós temos que reciclar constantemente. Você não vai aprender uma palavra olhando uma única vez para ela. Estima-se que você precisa visualizar uma palavra em torno de 6 vezes, em 6 contextos diversos, para que você realmente internalize e aquilo faça parte de você. A gente tem uma tendência a olhar para as palavras como se elas fossem somente uma coisinha pequenininha, uma junção de 4, 5 letrinhas como é o work. Mas para pensar o conceito, a ideia que está por dentro dessa palavrinha pequenininha work. Tudo que está ali dentro, o que vem à sua cabeça, o que você imagina, o que você pensa, tanto de imagem quanto, sei lá, de movimento, sentimento, cheiro, tudo isso está embutido em uma palavra, né? Os dicionários chamam de definição, que é aquela frase explicando o que a palavra é. Então, uma palavra é algo complexo, não dá para aprender vocabulário só batendo o olho numa palavra. Por isso que ficar olhando para a listinha de 100 palavras, memorizar 100 palavras mais comuns, não vai te ajudar, porque ninguém consegue aprender dessa forma. Não tem como. E é por isso que aqui na 1, 2, 3 a gente foge desse tipo de coisa. E a gente ensina com um método que vai te ensinar de forma comunicativa, prática, que você memoriza. E não ficar memorizando, tentando memorizar a listinha de palavra interminável, né? Isso não funciona. E a gente abomina aqui na escola. Beleza? Se você quiser saber mais, clica aqui na descrição do vídeo que você consegue um acesso para a página. Lá tem mais informação. Beleza, continuando. Então, vamos terminar as frasezinhas que nós estávamos aqui. A palavra, então, tem muita coisa por trás dela. Why was she studying? O porquê, né, que ela estava estudando. Why was she studying? E aí, para eu trazer para a pergunta indireta, I'd like to know, posso usar essa estrutura, I'd like to know why she was studying. Não tem mais a inversão do was she. How did you do this? Vou pro do you know. Do you know how you did this? Do you know how you did this? Cuidado, o did vai desaparecer, mas como ele desaparece, o verbo volta. Agora eu tenho que mostrar o passado no verbo. Não estou mostrando mais no did, né, que era o que me ajudava na pergunta. Então o verbo volta ali, ele retorna. Então, do you know how you did this? Você sabe como você fez isso? Não é faz, é fez. Então aqui vira did. Beleza? Então é isso. Esta é uma alternativa se você não quer fazer aquelas perguntas diretas. É muito interessante esse tipo de pergunta. Quando você quer soar educado, quando você quer pedir alguma coisa num restaurante, em algum local. Então este é o cenário que você usaria perguntas como essa. Beleza? Então, bye bye.